nova estratégia do Abel para criar uma concorrência nesse time do Palmeiras para o resto das competições. Tem também o destino do Mike, que está muito perto de ser selado. E qual a chance do Palmeiras no Mundial, segundo os amigos Marcelo Beckler e também o Fred Caldeira, os dois que entendem uma barbaridade, mais de futebol europeu, né? Mas entendem muito de futebol em geral. Então vamos juntos aqui falar sobre esses três assuntos. Cara, você já é do nosso canal, já sabe o que você tem que fazer, né? Chega aí, ó, dedinho no like, botão no like, por gentileza. E se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, nesse canal de paraquedas, cara, segura aí a sua mão. Aí no final, se você curtiu o conteúdo, aí sim você deixa o seu like e se inscreve. Primeiro de tudo, vamos falar aí, vamos ver o vídeo, na verdade, do Fred Caldeira e do Marcelo Beckler comentando a chance, principalmente do Palmeiras, no Mundial. Roda aí. Mundial de Clubes da FIFA, começando com o grupo do Palmeiras, que é o grupo A, que tem como representante europeu o Porto, que viveu uma temporada de crise. Né? O Porto viu Sporting e Benfica duelando pelos títulos nacionais, enquanto ficava ali de coadjuvante total nas disputas do país, ficou na terceira colocação, não está na próxima Champions, inclusive caiu nos playoffs da Europa League para Roma, ou seja, nem no mata-mata das oitavas adiante, o Porto conseguiu chegar na Europa League, uma temporada realmente de muitos problemas. Tem alguns destaques no time, né? O Samu é um goleador nato, e se ele fizer gol contra o Palmeiras, as capas dos jornais vão ser imperdíveis. Mas a gente tem um Porto que chega, eu diria, Marcelo, com o Palmeiras com condição de vencer. Ah, sim. Esse é um grupo que não me estranharia se passasse o brasileiro e o africano, por exemplo. O Porto fez uma má temporada, como você disse, nem disputou efetivamente o Campeonato Português, mudou de técnico, mudou de presidente. O presidente, o Pinto da Costa, que estava lá há mais de 40 anos, faleceu, inclusive, durante essa temporada. É um Porto que tenta se reencontrar como instituição e como time. O Al-Ahly é tricampeão da Liga Nacional, caiu nas semifinais da Champions Africana, mas ganhou 3 dos últimos 4 títulos, ou 3 dos últimos 5 títulos, já contando essa temporada. E tem o Inter Miami, que entra nessa daí por um processo de classificação bem esquisito, o melhor colocado da fase de liga e não o campeão do torneio da MLS. E ainda mais tinha que somar jogadores que fossem do signo de Áries, que conseguissem classificar o Inter Miami, terceiro na Conferência Leste da MLS, e caiu nas semifinais da Champions CONCACAF. Aqui tem de interessante um debate que eu acho que existe muito em Portugal, pela muita presença dos brasileiros, se algum brasileiro poderia jogar o Campeonato Português e onde que ele ficaria no Campeonato Português. A gente tem um jogo para decidir toda essa discussão. E tem o Messi pela segunda vez na carreira, pela segunda vez na carreira, jogando contra um time brasileiro, né? Porque jogou contra o Santos em 2011, eu estava tentando lembrar se 2015 foi o River Plate, 2009 Estudiantes, 2 argentinos. E um brasileiro jogou contra o Santos aquela goleada por 4-0. O Inter Miami, para mim, é candidatíssimo a ser o lanterna desse grupo. Ah, Fred, mas tem Messi, mas tem Busquets, mas tem Suárez, mas tem só isso. É um bando, né? Assim, você tenta ver o time, é realmente muito, muito, muito complicado você ver qualquer consistência coletiva nesse time. O Al-Ahly é poderosíssimo, é o que você falou. A chance do Al-Ahly brigar por classificação e até de ser líder desse grupo não é pequena. Então talvez a gente possa ver aí Porto e Palmeiras competindo pela segunda colocação e o Al-Ahly sendo líder. A chance do europeu ficar fora das oitavas nesse grupo, ela não é pequena, e a chance do Palmeiras de conseguir classificação, ela é muito grande. Passando para o grupo B. Só uma coisa, é um grupo Desculpa, claro. Que para o Palmeiras ele poderia ser um grupo da morte se não fosse o Porto. O que é para o Botafogo, por exemplo, que tem 2 europeus muito fortes. Se tivesse um europeu mais forte aqui, seria muito complicado para o Palmeiras, mas é um muito bom grupo para o Palmeiras. Grupo B. Eu resumo esse Mundial, Fred, a participação brasileira nele como muito importante do ponto de vista econômico. Eu acho que também pode ser uma boa forma de a gente ver até que ponto os brasileiros podem competir, até onde eles podem chegar contra clubes não só europeus, mas tem esse Palmeiras contra o Al-Ahly, depois a gente tem que ver também à medida que eles forem
avançando, quem que eles vão enfrentar. E a gente nem falou aqui porque não está num grupo de um brasileiro, mas o Al Hilal, por exemplo, né, que pode chegar também bastante forte, um clube saudita depois de todo esse dinheiro que eles estão investindo no futebol. Mas vai ser interessante ver até onde os brasileiros podem chegar. Do ponto de vista do brasileiro, para mim, é ganhar o máximo de dinheiro que tiver para depois continuar competindo bem. E eu tenho a curiosidade de saber também qual que vai ser o interesse que os europeus, infelizmente, o futebol é extremamente eurocentrista, então se o europeu dá importância, parece que aquilo ali tem mais importância. Pode ser que todos os brasileiros, africanos, asiáticos e saudita que deem muita importância, mas se o europeu não der, parece que é menos importante. Se o europeu der importância, parece que é mais importante. Infelizmente, o mundo do futebol gira dessa forma. E aí, se os europeus derem muita importância, o Mundial vai pegar. Para os brasileiros dessa edição, é praticamente impossível, né? Assim, para os brasileiros desse novo formato, melhor dizendo. É praticamente impossível, porque se antes você tinha que suar para conseguir enfrentar um europeu na final e raramente conseguir vencer o europeu na final, agora para você ser campeão você tem que enfrentar pelo menos 4 europeus, 3 europeus, vai. Assim, no caso do Botafogo ainda tem 2 na fase de grupos. Mas assim, talvez você não enfrente o europeu nas oitavas, mas é natural que a partir das quartas só tenha europeu, porque é assim que gira o futebol. Esse eurocentrismo que você falou. Então, ficou muito mais difícil. Se o Flamengo conseguir bater o Chelsea, ele talvez ainda tenha que passar por outros 2 ou 3 europeus, em teoria mais fortes ou melhores preparados ou levando mais a sério naquele momento da competição, para conseguir ser campeão mundial. Então, assim, a chance da gente ver um brasileiro campeão mundial nesse formato, ela é ínfima. Agora, conseguir grana é o começo de, pelo menos, equilibrar, segurar um jogador por um pouco mais de tempo, ou trazer alguém um pouco melhor, ou melhorar as condições do clube, condições de estádio para você a longo prazo ganhar mais grana. No fim das contas, bicho, quando você olha para esse histórico de que lá no começo os brasileiros ganharam 6 dos 7 primeiros, isso provavelmente nunca mais vai acontecer, porque a balança está desequilibrada e a mesa de sinuca está torta. É muito difícil você encaçapar do outro lado. Porém, pelo menos do ponto de vista financeiro, para a repercussão local, os brasileiros que forem voltam com uma mala cheia que os brasileiros que ficam não vão ter. E isso os coloca numa posição muito interessante dentro do mercado brasileiro, pelo menos. É isso. Veremos como os brasileiros se saem nesse Mundial de Clubes, nessa Copa do Mundo de Clubes, como está sendo chamado, até onde que eles podem chegar. Acho que a principal coisa que pega aqui, que o Beckler comentou muito bem, que é a questão financeira. Aqui não tem muita discussão, né, pessoal? Por mais que os europeus estão indo com o freio de mão puxado, você pega até o próprio, curioso isso aí, né? O Gustavo Gomes marcando o Vini Júnior, o Gustavo Gomes conseguiu marcar bem o Vini Júnior, nos principais pontas do mundo. Muito por quê? O Vini Júnior tá vindo em final de temporada, já aquele jogador que tá meio cansado, já tá dando aquela puxada, não descansou, e o Gustavo Gomes tá chegando no auge dele agora na temporada. Isso explica muito porque o Gustavo Gomes também conseguiu anular ele no jogo entre Brasil e Paraguai. Isso pode ser aí um fator de vantagem pra gente aqui do continente sul-americano. Em compensação, cara, acho que também é vantajoso ir com esse pensamento de que, cara, o foco deve ser financeiro. Se o Palmeiras avançar para semifinal, para oitavas de final, perdão, semifinal seria lindo, né? Se o Palmeiras vai para as oitavas de final, ele consegue aí, bem dizer, um valor equivalente, acho que ao Vitor Roque ou ao Paulinho, dependendo do tanto de pontuação. 85 milhões são só pela participação, só para pisar nos Estados Unidos. Então já é uma grana muito boa, e aí você vai ganhando decorrente de vitória, empate, avanço em cada fase. Então isso eu acho que é o foco. E falando até do grupo, o Fred comentou que o Al Ahly é realmente aí o time a ser observado, que pode surpreender. E eu tô com ele, cara. Tô com ele que talvez o nosso foco aqui esteja errado. Porque a gente tá muito no Porto e a gente tá esquecendo do Al Ahly. O Al Ahly que foi um time que deu trabalho pro Palmeiras nos 2 anos em que jogou com o Palmeiras. Em 2020 e 2021. Consequentemente, o Palmeiras perde nos pênaltis a primeira, inclusive sai do Mundial sem fazer nenhum gol. E na outra questão, o Palmeiras ganha de 2-0. E eu não sei se vocês lembram, não foi um jogo fácil, não foi um jogo tranquilo. O Palmeiras pega um time muito organizado e, enfim, um dos maiores do Egito, ou maior, né? Por que não? O Real Madrid do Egito. Eu falei isso, os caras deram risada de mim, mas é realmente isso. O Al Ahly é um time gigantesco lá e ganhou 3 dos últimos 4 títulos, então olho nos caras. E aqui, se você parar para você pegar os grupos do Mundial depois e passar um por um, você começar a olhar Fluminense, Borussia Dortmund, o Flamengo, o Chelsea. Eu tenho certeza. O do Palmeiras e do Real Madrid são os grupos mais disputados, porque ali no Real Madrid você tem Al Hilal, Pachuca e Salzburg.
o primeiro lugar do Real Madrid, né? Acho que os outros 3 aqui podem se degladiar pelo segundo. Tirando esse outro grupo, que é o último do Mundial, o do Palmeiras é o mais disputado, realmente, porque aqui você pode ter 3 times praticamente se degladiando ali por primeiro e segundo lugar, e o Inter Miami, que aí eu tô com os caras também, que deve ir para passear, deve ir para um time com intensidade mais baixa aí, que eu acho que o Palmeiras pode se valer também, viu? O Palmeiras precisa de um time novo, um time muito intenso, e os caras com aquele triozinho ali já em fim de carreira, Messi, Suárez, Sérgio Busquets, Alba, o Palmeiras pode se valer da intensidade aí para ganhar do Inter Miami, e eu acho que é uma coisa muito, muito interessante, tá? E indo para nossa próxima notícia, antes de tudo, deixa nos comentários aí o que você acha, cara, a respeito dessa questão da análise tanto do Fred Caldeira quanto do Marcelo Beckler sobre o grupo do Palmeiras e também a minha opinião aqui. E, pessoal, um recado rápido para vocês aqui, ó, se você vive o esporte com paixão e quer transformar isso em algo maior, a KTO te convida a entrar na Liga do Milhão, é isso mesmo, ó, apostas a partir de R$10 em qualquer esporte. Pode te colocar aí na disputa por R$1.000 diários e R$5.000 mensais, e tem o grande prêmio também, que é de 1 milhão. Inclusive, a gente está bem pra caramba na Liga do Milhão, a gente está em quinto colocado. É a chance de você fazer cada palpite contar de verdade, com prêmios que podem mudar o seu dia, ou por que não, até a sua vida também. E tem mais, o que você tem que fazer, ó? Vai nesse QR Code que está aqui embaixo, ou no link fixado aqui nos comentários, e a sua conta pelo link, que você pode concorrer a prêmios exclusivos, como Camarote KTO com a gente, tem Palmeiras e Corinthians aí segundo semestre, hein? Fica ligado, tem jogos emocionantes na Libertadores e você pode vir com a gente no Camarote KTO. KTO que é 100% legal, dedicada a jogo responsável, garantindo a experiência para vocês, uma experiência muito segura, tá? Então não marca bobeira, escaneia o QR Code, faz seu cadastro. Quando você criar sua conta, vai na aba promoções e habilita lá Liga do Milhão, que aí você já vai estar participando também. Bora lá, senhores. Obrigado aí, KTO, e vamos juntos. E agora vamos para a nossa outra notícia, que é a tabela de vestiário. Foi criada uma tabela de vestiário no Palmeiras. O Abel criou uma tabela de vestiário ali para motivar os jogadores, a competição dos jogadores ao decorrer do campeonato, do decorrer da temporada, tá? Em entrevista coletiva aí lá em Greensboro, o Maurício ele falou que existe uma tabela de vestiário. O que seria essa tabela de vestiário? Que é para estimular a concorrência interna entre os jogadores do Palmeiras. O Maurício comentou o seguinte, ó, a gente quer sempre mostrar que tem um nível muito alto. O Abel sempre nos cobra disso e a gente por si sabe disso. Então, esses treinos eles são muito intensos, competitivos, dá para ver que tem muita competição entre os jogadores, que quem é sempre da mesma posição quer competir em relação a gol, sempre tem essas competições e tem uma tabela no vestiário para medir isso. E aí, obviamente, nós fomos apurar o que era essa tabela de vestiário. Ela basicamente não anota as estatísticas individuais aí dos jogadores, que nem assistência, gols, ela não faz esse tipo de coisa. Mas essa tabela de vestiário, ela serve, na verdade, para marcar as vitórias de cada equipe aí que os caras têm no jogo treino, nas atividades, nos coletivos. Então isso serve como vitória e vai contando nessa tabelinha. E aí a cada treinamento é computado os números de vencedores e aí no fim do mês o time perdedor dessa disputa interna ele tem que pagar um prêmio. E aí esse prêmio, o que é muito legal aí, os caras normalmente fazem um conjunto de cestas básicas ali para os funcionários da academia de futebol. É uma premiação ali bem bacana, tá? E de acordo com pessoas do clube, essa tabela de vestiário aí, ela estimula a rivalidade e até aquelas provocações sadias, né? Os caras têm uns grupos no WhatsApp ali que eles ficam se provocando muito por causa dessa tabela, desse tipo de competição, e isso é legal para incentivar a competitividade interna dos atletas, tá? E as fontes também afirmam aí que a disputa pela liderança na tabela é para incentivar a competição interna. Não tem muito segredo aqui para você fazer com que o time dê sempre o seu máximo. Se não o seu máximo, pelo menos esteja competitivo aí até nos treinamentos, tá, senhores? E, cara, o que você pensa aí a respeito? Você acha que isso ajuda de alguma coisa? Você acha que isso interfere? Você acha que isso faz a diferença? Lembrando que no futebol o detalhe ele se faz cada vez mais presente, né? E agora vamos falar aqui também de Mike, o Mike que está perto de deixar o Palmeiras. Informação do Lucas Mussetti, ele comentou que o Santos está perto de levar o Mike do Palmeiras, mas aguarda até o Mundial. O Mike que vem sofrendo muito de lesão no Palmeiras, né? Um cara que não se firmou, nunca foi protagonista no Palmeiras, sempre foi um ótimo coadjuvante, um excelente coadjuvante, certo momento de ponta e certo momento de lateral, nunca fez birra, nunca deixou de entregar, né? Nunca causou nenhum problema em vestiário. Então o Mike que está muito perto de deixar o Palmeiras, informação do Lucas Mussetti em parceria com o All Sport, eles apuraram aí
que o que o Santos está esperando aqui? O Santos pode fazer um pré-contrato com o Mike e levar ele no fim do ano. Falou, Mike, beleza, faz um contrato aqui, você sai livre do Palmeiras e a gente não paga nada, você acaba vindo pra gente no fim do ano. Mas não, o Santos, pela boa relação que tem com o Palmeiras, o Santos topa já fazer esse negócio no meio do ano e levar o Mike, contar com o Mike para o segundo semestre. Por quê? A demanda Neymar também, né? O Neymar já comentou com o Santos internamente que ele quer um time mais forte, inclusive o Neymar que renovou com o Santos, e uma das pedidas do Neymar é, pelo amor de Deus, melhorem esse time. E o Santos está buscando peças pontualmente para atender as demandas do Neymar. E o Santos que, se não abrir o olho, cai de novo, né? Cai de novo, e eles querem o Mike urgentemente pro segundo semestre. Então, qual é os pontos de atenção aqui? O Santos está esperando a disputa do Palmeiras no Mundial. Assim que o Palmeiras voltar do Mundial, o negócio deve ser fechado e o Mike deve seguir rumo ao Santos, muito perto de ir pro Santos. Aqui não tem discussão, né, rapaziada? Pelo menos é o que eu penso, né? Não sei se vocês pensam igual a mim. O Mike, ele sai pela porta da frente, né? Ao contrário de alguns aí, o Mike sai pela porta da frente. 3 brasileiros, 2 Libertadores. Aquilo que eu comentei com vocês, nunca foi um jogador protagonista, mas sempre entregou bem, sempre fez bem o seu papel. Mas normal, a idade chega, o tempo chega para todos, chegou para o Zé Rafael, vai chegar, inclusive Galo e Santos vão virar uma filial do Palmeiras aí, né? Todo mundo contratando, Gabriel Veron, Zé Rafael, Mike, levando todo mundo, o Galo então nem se fala. Só que aí nesse ponto, a idade chega para todo mundo. Você pega o jogo do Mike contra o Flamengo, bicho, você pode olhar ali que já não dava tanto, né? O Mike, ele parecia que ele não tinha confiança para tentar jogada, parecia que ele estava baixo no nível fisicamente, e provavelmente estava mesmo, muito por lesão, muito por não estar jogando sempre. Então, eu acredito que o ciclo dele se encerra e ele não sai mal, né? Não sai mal do Palmeiras. O importante ali é sair na hora certa, ele sair de uma maneira que não estresse a relação com a torcida. Eu acredito que ele sai bem, sim. Sai pela porta da frente, cabeça erguida, 3 brasileiros, 2 Libertadores e fora os outros títulos aí, né? Paulistas e Copa do Brasil também. Mas enfim, senhores, ó, caminhão de notícias para vocês, né? Formato diferente hoje aqui, né? Direto com essa câmera mais intimista. O que vocês pensam a respeito? Vocês gostaram desse formato aqui também? Deixa aí nos comentários, que é muito importante pra gente, tá? O que você achou aí? Trouxemos para vocês. Peraí, deixa eu me recapitular. Trouxemos a opinião do Fred Caldeira e do Marcelo Beckler. Trouxemos também a tabela de competitividade que o Abel comentou aí para incentivar os jogadores, não só nesse Mundial de Clubes, mas para os restantes das competições. E também o Mike muito, muito, muito perto de fechar com o Santos. Perfeito, senhores? O que vocês pensam a respeito aí? Por gentileza, like no vídeo, se inscreve no canal. É muito, mas muito, você não faz ideia de como é importante pra gente que você faça toda essa questão aí do canal, se inscrever, dar o like, comentar. Perfeito? Você que caiu de paraquedas aí, não conhece o nosso canal, gostou desse formato aqui, se inscreve aí, participa, porque sempre, quase todo santo dia, tem vídeo novo, a gente vai fazer uma baita cobertura nesse Mundial. Eu vou para os Estados Unidos aí no sábado e a gente vai entregar muito conteúdo bacana para vocês. Valeu? Tamo junto!